receber a palavra. Jesus fala ao coração do teu povo, usando a tua filha, Senhor. Começa a trabalhar, a movimentar as águas com vitória nesta madrugada. Deus, usando a tua filha de uma forma poderosa. Fala à tua igreja, não o que queremos ouvir, mas o que tu queres falar. Usa a tua profeta, a tua serva, Deus, e fala conosco. Continua trabalhando, Senhor, neste lugar e nos abençoando em nome de Jesus. E a igreja diga, e as palmas bem fortes, glorifica a Deus. Cumprimento a amada igreja essa madrugada com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 Reis. O primeiro livro de Reis, capítulo 19. Aleluia. Nós estamos indo para 5 horas da manhã. Eu também estou bastante cansada. Eu estive pregando no Congresso de Mulheres hoje. E aí vim para cá. E de repente estou pregando para pessoas que trabalharam hoje, né? Que são donas do lar, né? Que têm filhos, dão trabalho. E Deus sabe que você está cansado, mas louva a Deus pela sua vida, porque independente do cansaço, do problema, você não negou, você veio buscar a face de Deus, porque você entendeu que você precisava se encher mais um pouquinho, né? Eu quero agradecer a vida do pastor, que me confiou ao altar para pregar nesta madrugada, e a vida da missionária Elisângela, né? Eu creio que ela foi um canal, né? É Deus que abre a porta, é Deus que nos leva, mas nós temos que reconhecer os servos que Deus usa, amém? Cadê o irmão? Foi embora? Ô Isaías, deixa Deus te usar aqui, filho. Glória a Deus. Vamos, enquanto isso, fazer menção da palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias... Quem está lendo a Bíblia? Nós vamos de novo. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias e como matar os profetas a... E como matar os profetas a... Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu quero ser bem objetiva. Elias era um presbita natural de Gileade. Elias veio de uma terra não muito aplausível. Elias não veio de uma terra totalmente conhecida, mas ao contrário, uma terra que muitas pessoas não conheciam, muitas pessoas não reconheciam. Epístola de Tiago, no seu capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que a nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Logo, quando eu leio a Epístola de Tiago, no seu capítulo 5, versículo 17, eu começo a entender que Deus, ele chama um homem totalmente normal, mas começa a dotar de capacidade, porque Deus tinha que fazer algo no meio do povo de Israel. E como é que a chamada do profeta começa, Luciana? É simples. A chamada do profeta começa porque no meio do povo tinha pecado. A chamada do profeta começa porque no meio do povo tinha idolatria. Sempre no meio da escassez, sempre no meio onde havia pecado, Deus sempre teve vontade de levantar profeta, porque a palavra profeta significa porta-voz. Ou seja, Elias era um homem normal. A terra que Elias saiu não era uma terra conhecida. A terra que Deus vai levantar Elias não era uma terra que trazia curtidas. Porém, Deus viu graça em Elias, e enquanto o povo de Israel pecava, enquanto o povo de Israel adulterava com outros deuses, Deus estava olhando para a terra dizendo: eu preciso levantar alguém que seja corajoso, alguém que eu sei que tem as mesmas fragilidades, alguém que eu sei que é normal, alguém que eu sei que chora, alguém que eu sei que sabe o que é padecer, porém, independente da dor,
covarde. Porque ele tem que entender uma coisa, que ele só carrega a mensagem do dono da mensagem. Então qual era a mensagem? A mensagem era essa. Livro do 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias vai lá diante de Acabe, que era rei, era o maior, casado com Jezabel, como tu conhece a história. Traz a idolatria para o meio do povo de Israel. E quando a idolatria se alastra ali em tudo, aí Deus teve que chamar alguém. Começa a ter a seca de 6 meses. Aí Elias não aparece para poder trazer seca. Elias aparece para confirmar a seca. Por quê? Enquanto houvesse pecado, o céu continuaria cerrado. Enquanto não houvesse posição, o céu continuaria cerrado. Isso é Bíblia. Livro do Deuteronômio, capítulo 11, versículo 3 ao 17 diz: se Israel andasse nos caminhos de Deus, Deus iria abençoar os seus plantios. Porém, se Israel se entregasse à idolatria, Deus cerraria o céu e não mandaria chuva. Com Deus era assim. Israel obedeceu, estou abrindo o céu e a chuva está descendo. Israel sabe da posição, estou cerrando o céu e a seca está chegando. Não, você não entendeu. A resposta de Deus não era na teoria. A resposta de Deus era na própria prática. Não vai obedecer, estou fechando o céu. Se tem obediência, tem bênção. Se não tem, as bênçãos não vai bater na tua casa. Tu pode cantar, tu pode pregar, tu pode fazer o que você quiser. Se tu não tiver vida com Deus, as bênçãos não correm atrás de você. Agora, se tu tem vida no altar, deixa quem quiser falar, porque Deus confunde quem acha que ele não levantou. O labacanaraia, xuridarebaraia. Olhe pra cá. Quando chega a parte do debate do Monte Carmelo, Elias tinha passado por 3 fases. Eu anotei aqui porque quando eu estava lavando louça, eu não sei porque que Deus sim mais falava comigo quando eu estou limpando a casa. Acho que é para limpar mais. Deus ele falou para mim assim: vou te dar uma mensagem. E eu falei: que mensagem? Deus falou assim: a frustração de um profeta. Porque a pior coisa é nós sermos frustrados. E Elias passou por 3 fases. Que fase foi essa? Depois que ele confrontou o pecado, tu acha que Deus soprou o nome do profeta? Deus falou assim: depois que tu confrontou, não confrontou? Agora volta. Vai para a torrente. Se esconde ali. Elias, eu vou te esconder. Quem está falando contigo é Deus. Se esconde na torrente. Fica tranquilo, profeta, porque já estou dando ordem aos corvos para poder te alimentar. De manhã o corvo vai trazer pão e carne. À noite também vai ter pão e carne. E da onde tu bebe? Da torrente. Enquanto a minha mão estiver te escondendo, a mesma mão que esconde é a mesma mão que sustenta. A mesma mão que fecha a porta é a mesma mão que sustenta. A mesma mão que te arranca de um ambiente e te leva para o outro é a mesma mão que te sustenta. Talvez se alguém ouvisse a mensagem de Elias, alguém iria falar: ué, confrontou o pecado e agora cadê ele? E o Senhor está dizendo: quem disse que anonimato é quando eu abato o vaso? O anonimato é quando eu escondo para poder não matar ele. Porque quem está com o coração duro não vai se converter da noite para o dia. Então, para que Elias não morra, eu vou esconder ele. Mas mesmo ele escondido, eu vou se tiver vaso na casa, vai começar a entender. A mão de Deus que te esconde é a mesma mão que te sustenta. Não é para entender, é para poder adorar. Não é para poder entender, é para poder glorificar. Nada vai te faltar. O labarabacandaraia xuriderebai. Elias bebia da torrente, comia pão e carne de manhã, comia pão e carne à noite. Aí tem uma hora que o vaso fica folgado. Não preciso confrontar a idolatria. Tem pão e carne de manhã, tem pão e carne à noite, não tem ninguém me perturbando. Para que sair da torrente? Mas chega o tempo que a torrente se seca. Por quê? Porque a minha confiança não pode estar na torrente. A minha confiança tem que estar no dono da torrente. Porque a torrente só me sustenta porque alguém deu provisão ali. A torrente só me põe de pé porque alguém falou: torrente, assacia o meu profeta.
dizer, a tua confiança não pode estar na corrente. A tua confiança tem que estar naquele que deu ódio para a corrente te alimentar. O missionário, o profeta é filho do vento. O vento sopra onde ele quer. Se lembra que Jesus disse para Nicodemos? A gente se assopra onde quer. Você não ouve a sua voz nem sabe para onde o vento vai. Se alguém te perguntar qual é o teu nome, tu fala assim: sou filha do vento. Aonde Deus sopra o vento, eu estou sendo empurrada. Lembra de Ana? Se não houvesse Penina, Ana não teria história. Por que Deus nunca arrancou Penina? Só arrancou depois que Ana aprendeu a adoração. Porque Penina era a estratégia de Deus para empurrar alguém. Vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai buscar, vai buscar. Você será levado de profundidade, porque alguém pisou em você primeiro. Alguém desacreditou de você primeiro. Deus só... Ai, meu Deus. A primeira fase do profeta é a torrente. A torrente seca vai para Sarepta. A palavra Sarepta significa refinado. O que é isso? Depois de se viver pela fé, Deus está dizendo: tu ainda não está preparado. Vai para a fornalha. Falaram sobre o vaso. Depois que o vaso tem forma, eu falaria: prega aqui no meu altar. Porque tu tá bonitinho, tu tem forma. E Deus fala: não, vai para a fornalha. Porque não pode se desfazer com qualquer coisa. Tem que estar duro. Tem que ter firmeza. Deus, ele pega a vida do profeta, leva ele para a fornalha. E qual é a fornalha? O sustento da vida de alguém. Quem era esse alguém? A viúva. A viúva estava preparando, pegando algumas lenhas, preparando fogo, pegando alguns cavacos para ela e para o filho dela morrer. Era a última esperança, era a última hora. Aí Deus envia o profeta. Aí como é que pode? Tu, na maior prova, Deus te envia em alguém que está pior do que você. Para que a gente entenda que ele é o dono da multiplicação. Quando Elias chega lá, porque Deus falou com ele antes: Elias, vai para Sarepta, porque lá em Sarepta eu ordenei uma viúva para que te alimente. Sabe o que Elias pensou? Viúva, marido morreu, tem herança na casa. Deus vai usar os maiores para cuidar de mim. Você está dizendo: não, vou usar quem está mais quebrado do que você. Porque a história de alguém vai levantar você. A história de alguém vai ser estratégia para eu empurrar você para cima. Tu já viveu isso com Deus? Tu está todo quebrado. Aí Deus te envia dentro de uma casa que alguém está mais quebrado do que você, mais necessitado do que você. E em vez de alguém pregar para você, é você que prega para ela. Porque Elias, já que eu te provei na torrente e você viu que eu te sustentei, agora prega na casa da viúva. Enquanto o que eu fiz, vai ter multiplicação na casa dela, porque vai entrando o profeta. Quando Elias entra, faz pra mim primeiro, mulher, e depois vai pra ti e pro teu filho. Porque a farinha da tua panela não vai te faltar, nem o azeite da tua botija vai poder acabar. Faz pra mim primeiro e depois tu e teu filho viva do resto. Ou seja, coloca Deus como prioridade. Eu quero ver Deus deixar você passar. Quando ela aprende isso, ela ficou na posição. Sendo que o diabo não gostou. E Deus, quando ele quer provar, ele prova. É isso que acontece? Passa um período, tem multiplicação na casa, mas o filho fica enfermo. E a enfermidade leva a doença. E a doença leva a morte. E quando leva a morte, a mulher perde a esperança. A mesma mulher que viu Deus multiplicar está perdendo a esperança, porque alguém que ela ama morreu. Mas o profeta ainda estava dentro da casa, vivendo ali por um período. Deus sabia que a mulher não suportaria passar aquele luto sozinha. Então por isso que Deus envia o profeta antes. Às vezes a gente não entende por que Deus nos leva a algum lugar, por que Deus nos coloca na frente de pessoas. Não é às vezes para ser o seu melhor amigo, mas é para você naquele período ali sustentar quem lhe mate, que ela é maravilhosa. Elias talvez no começo não entendeu. Eu na prova, ela mais na prova ainda, e Deus me enviando aqui, não era só uma multiplicação, era alguém que mais na frente iria precisar ter vida. Porque a mulher conhecia a sala, mas a mulher não conhecia o quarto. A mulher tinha intimidade com a sala, mas a mulher não tinha intimidade com o quarto. E aí o profeta tem, porque o profeta gosta de orar. E quando ele ora, Deus responde. Quando ele fala, Deus cerra o céu. Quando a mulher olha para Elias e fala: Elias, o que eu fiz para que a minha iniquidade aparecesse em mim? Porque meu filho está morto. Elias nem fala nada, porque quem tem Deus não fala, quem tem Deus faz. Essas pessoas que falam muito não faz nada. Quem tem Deus faz. E para você ter Deus, tu não precisa pular 20
Sempre tem uma amiga inteligente aqui viaja na maionese. Eu sempre sou que viaja na maionese. Mas depois que a gente ora, a gente vê até o que não queria ver. A gente descobre até o que não queria ser descoberto. Quando Elias viu morte na sala, ele poderia pegar as coisinhas dele e ir embora. Mas isso não é coisa de profeta. Abandonar alguém quando está em momento de luto. Elias falou: me dá um menino. Por quê? Já que eu comi pão na tua mesa, eu também vou passar o que não tiver que passar do teu lado. Quando eu cheguei aqui, você me atendeu. Quando eu cheguei aqui, você me deu de comer. Agora não é justo eu ir embora enquanto o teu menino está pensando nas minhas orações. Me dá ele aqui, eu vou levar ele para o quarto. A Bíblia diz que Elias leva o menino para o quarto morto e desce para a sala como ele vive. Por quê? O segredo de Deus está no quarto. Você não vai resolver as coisas com a tua força.
a vida de um homem que nem merece lá. Nem merece lá. Eu não sei pra quem é. Eu não sei do que eu falo, mas eu sei do que eu vou. Deus está deixando o seu povo. Depois da morte do menino, depois que Deus traz vida ao menino, aí chega em 1 Reis, no seu capítulo 18. Se lembra do Deus que falou, vai e se esconde? Depois que passa a 3 etapas, Deus fala, vai e se apresenta. Quando Elias chega para poder se apresentar, quando Elias chega para poder se apresentar, o rei estava correndo atrás de água para sustentar animais. E tinha Obadias com ele. E Obadias era temente a Deus. Só não servia a Deus no público, mas no culto ele estava adorando. A Bíblia diz que Obadias escondia profetas que sustentava com pão e com água. Obadias não era profeta nomeado, era um profeta anonimato. Elias também, sendo que coube a Deus sobrar o nome de Elias. E Deus só publicou o profeta quando ele se propôs a passar o que não queria passar no público, no oculto. Deus nunca vai soprar o nome de alguém que alguém não tem história. Alguém pode não querer concordar com você, mas quando é Deus que te assopra, não adianta. Nós temos que engolir até concordar com você. Quem é que foi que publicou o cenáculo? Aonde com apenas 11 homens orando. Hoje, a gente prega, bota na rede social. Tem Twitter, tem status do WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. Mas naquela época, que tinha acabado de acontecer a ascensão de Jesus, não tinha tecnologia avançada. Quem publicou aquela igreja? Homens ficaram 10 dias orando a Deus. Em Atos capítulo 2, a promessa desceu. Batismo com o Espírito Santo. Depois que a casa foi cheia, começou a se proliferar. Alguém que era intruso, alguém que era carnudo, começou a profetizar. E a primeira pregação deu 3.000 almas sem fazer apelo. A segunda, 5.000 almas sem fazer apelo. A igreja foi crescendo, ninguém foi entendendo. E Deus foi assoprando. Porque se Deus já assoprou em você, é Deus que vai te mostrar para outros. O mesmo Deus que provou Elias foi o mesmo Deus que publicou o profeta. Para de correr atrás. Tem gente que vai olhar para você, vai te olhar de cima, vai falar, não tem nada para passar. Mas quando Deus está na tua vida, Ele mesmo te leva, Ele mesmo te publica. Por quê? Você não está mais apegado nessas coisas. Alguém que está quebrado só quer ficar de pé. Alguém que está quebrado não quer essas coisas. Porque se Deus leva ele antes, ele iria se... Aí Deus quebra primeiro, depois faz. Você não entendeu? Se Deus te levasse da forma como tu estava, tu ia ficar inchado. Então Deus te quebrou primeiro, depois ele... Quem é ela? Quem é ele? Deus assoprou você, porque é Deus que te preparou quando ninguém dava nada por você. Você já pastoreava e ninguém colocava uma igreja na tua mão. Você já pregava e ninguém dava nada pelas tuas pregações. Você já cantava, mas ninguém reconhecia a tua unção. O próprio Deus está te assoprando. Deus não assopra para Elias ser estrela. Deus assopra para Acabe se converter. Deus não assopra alguém para ele ser estrela. Porque Jesus, quando veio à terra, ele ficou famoso. Mas ele não era artista. Famoso por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que Jesus fazia andava por toda a circunviança. Todos sabiam quem era Jesus. Porém, Jesus não era artista. Artista vive de aplauso. Profeta vive da provisão de Deus. Profeta Elias sabia o que era viver perante a face de Deus. Toda vez que Elias iria se apresentar, ele falava: perante cuja face eu estou. Ou seja, Deus está me publicando. Mas Deus só está me publicando porque na intimidade eu me permiti ficar. Quando Elias
isso que é lindo. Porque tem algumas pessoas que se Deus levantar, muda a mensagem. Se a igreja for um pouquinho maior, muda a mensagem. Ai, meu Deus. Se Deus te assoprar, você muda a mensagem. Mas depois que tu tá quebrado, depois que a mão de Deus te levanta, eu duvido tu querer mudar a mensagem. Tu tá com medo da mão de Deus. Elias vem com a mesma mensagem. Acabe, larga a idolatria. Quem disse que Acabe quer escutar? Acabe tá falando: Elias, tu és o perturbador de Israel. Aí Elias já tá tão quebrado que agora ele virou leão. De gatinho ele virou leão. Ele falou: ei, eu não tenho perturbado, mas tu e a casa do teu pai tem perturbado, porque deixaste o mandamento do Senhor para seguir Balaíns. Ou seja, tu era alguém que seguia os mandamentos de Deus, e depois que se casou com Jezabel, tu trouxe a idolatria, a coisa errada para o meio do povo. Mas Deus me levantou e eu estava diante dele. Enquanto eu passava pela corrente, eu conversava com ele. Enquanto o menino morria, eu estava diante dele. Enquanto a mulher padecia, eu estava diante dele. E Deus que me sustentou me trouxe aqui para converter você. Então, olha pra cá, preciso terminar. Então o fogo estava em Acabe. Mas Deus, como quer fazer, ele convence quem quer vir. Por quê? Porque Elias sobe pro Monte Carmelo, ele faz o desafio. Vamos fazer o desafio? Acabe falou: vamos. Qual é o desafio, Elias? O desafio é esse: ajuda os teus profetas de Baal todinho, só vai eu sozinho. Eu e Deus. Se o Deus que respondeu com fogo, esse é Deus verdadeiro. Você conhece a história? Eles ficam clamando, Elias começa a zombar. Eles começam a se retalhar. Irmão, quando você vê alguém se retalhando, pode ter certeza que é depressão. E a depressão é falta de resposta de algo. Você pode pegar, a Bíblia tem resposta para tudo. Quando eles não viram que Baal respondeu, eles ficaram turbados. Porque a mentira só prevalece quando não tem verdade. Quando a verdade aparece, a mentira não pode subsistir. Então, já que o diabo não mente pra mim, eu não encontro resposta, então eu começo a me cortar. A maioria das pessoas que cortam o pulso são porque não encontram a resposta pra sobreviver na vida. Tem certeza disso? Olha pra cá. Aí Elias estava esperando. Baal não responde, porque Baal não existe. O diabo existe. E o diabo não pode agir quando Deus está operando. Operando Deus, quem impedirá? Não sai espiritismo. O diabo só engana enquanto você está ali enganado. Mas quando você encontra a verdade, o diabo some. Ele só engana quem quer ser enganado. Mas não tem nada contra ninguém espírito. Eu quero ganhar as pessoas que ainda não têm conhecimento da verdade. Olha pra cá. Então Elias faz o desafio. E aí Baal não responde. E aí Elias faz uma oração simples. Deus, se o Senhor está agindo e você tem estado diante da tua face, responde com fogo para que Israel entenda que é o Senhor que está falando e que eu estou diante de ti. O fogo desce, consome tudo, porque Elias construiu o altar, Elias preparou a lenha, Elias restaurou as 12 tribos ali, colocou ali diante do altar. Deus responde com fogo. Aí Elias pensou: agora já que Deus já mostrou quem eu sou, já que Deus diferenciou o certo do errado, já que Deus está tirando o povo de 2 pensamentos e colocando em um, então agora está pronto, estou preparado. Aí o que Elias faz? Lança a mão dos falsos profetas. Vamos matar todo mundo, não vamos deixar nada. Elias era severo. Só vai ter profeta de verdade. O profeta de mentira pode matar. Onde tu quer chegar, Luciana? Aonde Deus conversou comigo. E aqui eu fecho a mensagem. A intenção do profeta não era ganhar o povo. A intenção do profeta era confrontando Acabe iria se converter. Mas o texto nos dá a resposta se Acabe se converteu ou não. Quando os profetas todos são mortos, automaticamente o nome de Elias começa a ser conhecido. Se Elias estivesse agora nesse altar e ele orasse e o fogo do céu caísse, amanhã estaria na rede social. E depois de ser publicado na rede social, Elias seria o maior profeta dessa geração. Por quê? A intenção de Deus não era botar ele acima. A intenção de Deus era ensinar ele a sustentar o nível. Você não entendeu? Às vezes a gente está igual Elias, buscando para estar acima. Mas às vezes nós não temos estrutura para manter o nível. O negócio não é alguém reconhecer Deus na tua vida. O negócio é tu manter um nível de espiritualidade com Deus. Tem muita gente que começa muito bem, mas depois sumiu. Por quê? Não manteve o nível. Elias está tão preocupado se Acabe vai entender, se Acabe vai receber, que ele não está se preocupando em manter o nível. Então o nome dele é assoprado.
Mas quando eles terminam, o profeta de Baal, ele fala assim: olha, vai lá, moço, dá uma mensagem para Acabe, porque agora Acabe se converte. Acabe sobe, vai comer e vai beber. Enquanto Acabe subia para comer e para beber, Elias subia para poder se colocar no lugar de oração com Deus. A Bíblia diz que enquanto Elias estava ali, em posição de cócoras, esperando a provisão de Deus chegar, que era a chuva como confirmação que Deus era na vida dele, Elias estava ali orando enquanto Acabe comia e bebia. Medita no texto. Enquanto Acabe comia e bebia, Elias estava na posição, e Elias manda o moço 7 vezes. O moço vai, e na 7ª vez o moço contempla o quê? O moço contempla uma nuvem do tamanho da mão de homem. Aí Elias manda outro recado, manda dizer para Acabe, para ele descer, aparelhar o carro, porque aí vem chuva, porque Deus está abrindo o céu. Quando Deus abre o céu, o profeta pensa: se Deus está abrindo o céu, é porque Acabe se converteu. O que Elias não entendeu é que mesmo que se Acabe não entendesse a mensagem, o povo entendeu. O povo parou de cochiar em maus pensamentos, mas o coração de Elias estava na vingança, porque Acabe não deu valor para a mensagem. Olhe para cá. Quando ele percebe, ele não sabe. Ele acha que Acabe está descendo, e Acabe vai chegar lá embaixo para falar assim: ei, Elias é homem de Deus. Mas não é o que Acabe faz. Olhe para cá. Livro de 1 Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe prouve, se amanhã eu não fizer essas horas como tu fez com os meus profetas. Irmã, não entendi. É simples. Acabe não se converteu, e por ele não sustentar, ele foi contar para a mulher. Tem homem que precisa colocar no ombro da esposa, porque não consegue bater de frente com alguém que tem Deus. Como que Elias soube que Acabe não se converteu? Quando Jezabel mandou recado falando assim: Elias, do mesmo jeito que tu matou os profetas. Como que Jezabel sabe? Porque o marido contou, porque o marido não sustentou. Aí o marido conta pra mulher, porque conhece que a mulher é endemoniada. E a mulher manda mensageiro falando: ei, eu vou acabar com a tua vida. Aí o profeta entra numa depressão. A depressão vem através de uma frustração. Deus me trouxe essa mensagem para pregar para alguém. O teu coração quer que camate, quer que se converta alguém, e o Espírito de Deus está mandando dizer: tira o coração de Acabe e veja o que eu já fiz no meio do povo, porque senão tu vai entrar numa depressão, frustrado do mesmo jeito que Elias ficou. Olhe pra cá, eu termino aqui. Mostra pra mim que Elias ficou frustrado. O negócio não era a mensagem de uma mulher, o negócio era que alguém contou a mensagem e esse alguém não se converteu. Você pegou? Como Acabe, depois de ver todas as maravilhas, depois de eu pagar tanto preço, não se converteu? Então eu me frustro. Por quê? Eu tenho mania de pregar e querer converter o povo. Aleluia! Sabe por que Jeremias chorava? Já se perguntou por que Jeremias era conhecido como profeta chorão? Não era porque ele era covarde, porque alguém que prega a verdade não tem como ser covarde. Era porque ele pregava, o povo ouvia e não se convertia. Então, pelo fato dele pregar tanto, pagar tanto preço, o povo não se converter, teve uma hora que ele ficou frustrado e falou: Deus, eu quero parar. Foi mais ou menos o que aconteceu com Elias. Quem está pegando aqui? Preguei tanto, Acabe veio tanta maravilha, foi tanta mensagem, e Acabe não abriu o coração para Deus. Então eu fico frustrado. Por quê? Ele não entendeu a mensagem. Mas o que Elias precisava entender é que ele era pregador e não conversou da vida de ninguém. Para de querer forçar as pessoas a entrar na igreja. Quando Deus chamar, essas pessoas vão entrar, quebrado ou não quebrado, com perna ou sem perna. Você não convence ninguém. Eu não queria contar não, mas eu tive. Olha pra cá, eu termino aqui. Irmão Mustrava, o sinalizante está cuidando de enquanto quase morri, eu estava pregando. Falei: Senhor, nem que eu vou botar na cadeia, coloca, mas não deixa descer. Tá lá na cadeia, tá tranquilo. Minha mãe virava pra mim e falava assim: eu nunca vou entrar numa igreja. Por quê, mãe? Porque eu gosto do batuque. Falei: mãe, na igreja pentecostal também tem batuque, igual tem centro assim, espírita. Não, mas eu gosto do ritmo. Eu falei assim: mãe, um dia a senhora vai entrar na igreja, um dia a senhora vai aceitar Jesus. Tem gente que ainda vai pra igreja, vai na campanha, por mais que não se converta, pelo menos vai na igreja. Minha mãe nem na igreja. No dia que eu falei assim: Deus, eu vou parar,
Mas eu não queria parar porque eu não amava Deus. Eu queria parar porque eu não tinha mais força para continuar. Pelo vento que eu estava atravessando. Só deu tempo de eu ligar para uma missionária e falar assim, para mim não dá mais. Não é porque eu não quero, é porque eu não aguento, não suporto mais. Tá muito pesado. Tá muito dolorido. Eu não comentei com ninguém. Aí eu ia pregar nesse dia numa igreja. Quando chegou na hora, a mulher não entrou em contato comigo. Aí eu falei, e agora, Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, já que eu quero parar mesmo, Deus está me ajudando a parar. E aí eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, eu passei antes disso eu passei na casa da minha mãe. Minha mãe virou pra mim e falou assim, ei, olha aqui, tua prima tá cortando um pulso. Eu falei, o que eu faço? Ela falou que é ir na igreja, eu vou levar ela na igreja. Eu falei, o quê? Aí Deus falou assim, ei, bestalhada, tá querendo me largar enquanto tem alguém em depressão precisando de você? E a tua mãe que nem tem Jesus quer levar ela na igreja? Aí eu falei, desceu. Por isso que Satanás quer me desanimar. Eu falei, mãe, fica tranquila, arruma no seguro meu filho, que eu tô indo lá pra igreja. Tô indo lá pra casa dela, tô levando ela enquanto contigo na igreja. Eu tava indo pra igreja, mas a meu pensamento tava pensando, quando eu chegar lá, minha mãe não vai entrar na igreja. Igreja pentecostal, não vai entrar não. Quando chegou lá, tava minha mãe, minha tia, minha prima, minha irmã e a minha avó. Minha avó, anos de espiritismo. Anos. Era nós três. Eu, minha mãe e minha avó. E quando tinha que arrear despacho, era eu e minha mãe. Quando eu cheguei lá, a pastora falou assim, tu vai pregar. Eu falei, o que eu vou pregar, meu Deus? Aí eu falei assim, nem Bíblia eu trouxe pro culto, porque eu nem sabia que eu ia continuar no culto. Aí eu fui em casa correndo e como a maluca falando em mistério, voltei falando em mistério, falei, Deus, eu não sei o que eu vou pregar. Quando eu pisei na igreja, o Senhor falou pra mim assim, prega sobre João capítulo 11, prega sobre a morte de Lázaro, porque Lázaro só morreu porque eu precisava moldar Maria e Marta. E aí eu preguei. Isso pra glória e pra honra do Senhor Jesus, porque alguém precisa ouvir aqui. Foi 2 jovens, veio a prima que estava em depressão. Se manifestou, nós expulsamos demônio no nome do Senhor Jesus. E aí ficou tudo bem. E aí, quem disse que Deus deixou terminar o culto enquanto ela não se convertia? Toda vez que tem vaso na casa, Deus dá pro vaso que também deu pra você embaixo. E aí ele virou pra minha avó, ele nem sabia. Ele falou assim, ei, faz alguns dias que a senhora estava infartando e não falou que ninguém. E no lugar onde a senhora só falou com Deus. E Deus disse, eu te ouvi e eu desci para te livrar. Aí ela chorou, de branca, né? Bem gordinha, ficou toda roxa. Aí tu pergunta, onde ela estava, Lu? Ela estava dentro do centro espírita nesse dia, sábado, infartando e não falou com ninguém. Aí quando ela viu, não me conhece, contou a minha vida, foi Deus. Aí ele falou assim, eu quero fazer apelo para você. A senhora quer aceitar Jesus? E ela ficou assim, ó. Como eu já conhecia do mistério, eu falei, é demônio. Mas eu falei assim, mesmo jeito que ele é vaso, o que Deus está falando comigo, Deus vai mostrar pra ele. Aí eu fiquei. E ele fez apelo 3 vezes e ela continuou na mesma posição. Eu falei, meu Deus, que vontade de descer lá e colocar a mão. Porque quando tu tem vida no altar, tu não tem medo de demônio. E na 4ª vez que ele perguntou, aí a pastora me puxou. Eu falei, pronto, se a pastora me puxou, agora eu vou aproveitar o barro. Desci lá embaixo e coloquei a mão no coração dela. E quando nós orávamos por ela, ela falava, eu não posso, vai quebrar, eu não posso, vai quebrar. E ela chorava, o demônio gritava. E aí eu peguei, comecei a falar, em nome do Senhor Jesus, tu é mais forte. O que está aqui é maior do que pode ser quebrado, o que não quer ser quebrado lá dentro. E nós começamos a orar. E quando ela falou, eu quero aceitar Jesus, automaticamente ela se manifestou e começou a pular. Eu falei, pronto, quebrou. Quantos anos tu esperou? 6 anos. Quando eu saí do mundo, o Senhor falou para mim assim, através de você, eu vou trazer a sua casa. É difícil sustentar quando você aparentemente não está vendo nada. Eu não sei para quem é, mas confia no Deus que te fez promessa. Entrega a mensagem. Seja Ezequiel. Enquanto Ezequiel profetizava no vale, Deus cuidava de trazer vida através da mensagem que saía da boca dele. Enquanto você faz para Deus, continue orando e intercedendo pela tua casa. Quer que alguém te olhe como exemplo? Seja exemplo. Seja exemplo. Tu pode estar quebrado, o vento pode estar soprando, mas se eles verem você, tu ficou de pé, então eles vão ver Deus na sua vida. Aleluia! Não force a barra. Deixa o Espírito Santo convencer. Eles aceitaram Jesus. Eu nunca imaginei que minha mãe um dia estaria na igreja aceitando Jesus e no mesmo dia me vendo pregar. Então ali foi uma honra. Agora eu estou orando pela libertação.
Ela virou pra mim esses dias e falou assim: e aí, o roupão que a gente usa lá tem que queimar? Eu falei: mãe, deixa o Espírito Santo te convencer, porque nós temos que ter paciência com eles. Se a gente bate neles, eles não vêm. Eu não vinha. Ninguém falava de Jesus pra mim. Por quê? Como pode alguém que anda de top, de mini saia, cabelão, marquinha, vai ser uma missionária? Deus, quando Ele quer fazer a obra, Ele entra até no quarto de um motel pra falar que você é prostituta. Deus, quando quer fazer a obra, Ele entra até na porta de um terreiro pra falar que um dia tu vai ser pregadora da palavra. Quem fez ela Quem pregou Jesus pra você foi o próprio Jesus. Um dia dentro de um quarto de motel me prostituindo com o homem, Ele falou assim: olha pro teu corpo, tu tá só sendo troféu. E o dia que eu entrei dentro do terreno, o Senhor falou pra mim assim: aí não é o teu lugar. E através de mim, Ele tá fechando a sepultura. Ele tá indo lá, Ele vai levantar tua casa, Ele vai restaurar tua família. Mas você que é profeta, precisa continuar na posição. Alguém pode não dar nada por você, mas vai ter que respeitar tua história. Fica de pé, vai ter que respeitar tua história. Vai ter que respeitar tua história. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai largar. Você não vai largar Jesus. Deus está levantando Elias aqui, pastor. Deus está restaurando Elias. Está frustrado por causa de Acabe. Mas Deus está convencendo uma nação, mulher. Eu quando estava ali sentada, o Senhor falou para mim assim: ela está quebrada, mas ela não vai parar. Porque mesmo frustrada, ela tem que entender que eu coloquei ela de pé. Eu coloquei você de pé. E para que você entenda que eu sou o teu Deus, eu estou te tocando pelo lado de dentro. Eu estou te restaurando pelo lado de dentro. Ninguém sabe o que você está passando. Ninguém sabe o que você está suportando. Mas o meu Deus